O treinamento da polícia foi feito para fortalecer, certo? Mas a realidade para muitas recrutas é outra. Está causando muito dano físico. E um estudo que vamos ver aqui mostra o quão sério o negócio é. 46%. É um número bem alto, né? Guarda bem esse número. Ele é a chave de um problema bem sério que a gente vai mergulhar a fundo agora para entender. Então, o que são esses 46%? Essa é a taxa de lesão de alunas da Polícia Militar lá em Sergipe durante o curso de formação. É muita gente. E a grande pergunta que guia esta nossa análise é: por quê? Por que quase metade delas acaba se machucando? Beleza. Para a gente começar a entender esse número, primeiro é preciso dar um passo atrás e olhar o cenário completo. Estamos falando do treinamento da Polícia Militar aqui no Brasil, que é, extremamente exigente do ponto de vista físico. E é um ambiente onde temos visto, felizmente, cada vez mais mulheres. Essa história tem um começo, lá no finalzinho dos anos 80, que foi quando as mulheres entraram pela primeira vez na Polícia Militar de Sergipe. Aí, damos um salto no tempo para 2019 a 2021. Foi nesse período que essa taxa de lesões que estava muito alta chamou a atenção e levou a este estudo que estamos destrinchando hoje. E olha, os resultados são super importantes para o futuro de como esse treinamento vai ser feito. Ok, então a primeira pergunta que vem à cabeça é: será que essas mulheres já chegaram despreparadas? Quer dizer, a culpa era da falta de condicionamento físico delas antes mesmo de o curso começar? Vamos ver isso. E a resposta, que pode até surpreender, é não. Muito pelo contrário. A esmagadora maioria delas já era fisicamente ativa, já tinha uma rotina de treino. E isso já vira o jogo, né? Porque sugere que o problema talvez não esteja nas alunas, mas no próprio treinamento. Vamos olhar os números de perto, falando das 68 mulheres do estudo. Olha só, mais da metade, 53%, treinava pelo menos 3 vezes por semana. Musculação era a queridinha de 57%. E quase um terço corria. Um dado importante, só 13% disseram que já tinham tido alguma lesão antes do curso. Ou seja, o retrato que temos aqui é de um grupo bem ativo e, na sua maioria, em boa forma. Certo. Se elas já eram ativas, o que aconteceu de errado? Onde é que está o problema? Agora vamos mergulhar de cabeça nos dados do estudo para entender o que, onde e quando essas lesões apareceram. E olha, o primeiro padrão que salta aos olhos está aqui. A disciplina de Educação Física Militar foi responsável por quase metade de todas as lesões, 48%. Isso já é uma pista gigantesca de onde o problema está concentrado. E a coisa fica ainda mais específica quando olhamos para quais partes do corpo foram mais atingidas. Pense em pernas, joelhos, tornozelos, pés, os membros inferiores. Eles levaram a pior de longe. Estamos falando de impressionantes 77% de todas as queixas. É muita coisa concentrada ali. E o tipo de lesão? Os dados mostram um padrão muito claro. O diagnóstico mais comum foi a tendinopatia, com 32% dos casos. Para ter uma ideia, isso é quase 1 em cada 3 lesões. Mas o que é essa tal de tendinopatia? Bom, de forma bem simples, é um problema no tendão. Sabe aquela dor, inchaço, dificuldade de mexer? É isso. E o mais importante, é uma lesão que geralmente vem de sobrecarga, de esforço repetitivo. Não é tipo um tombo, um acidente, é o desgaste. Então, vamos juntar as peças. Temos lesões por sobrecarga que acontecem principalmente nas pernas e pés durante as aulas de educação física. Beleza, agora sabemos o quê. A próxima pergunta é: por quê? E aqui a coisa fica interessante, porque a ciência do esporte, vários estudos mostram que quanto melhor o condicionamento físico de uma pessoa, menor a chance dela se machucar. Isso cria um paradoxo, né? Se a maioria das recrutas já era ativa, por que então tantas se lesionaram? E a resposta, como quase sempre nesses casos, não é uma coisa só. É uma combinação de fatores. Pensa numa tempestade perfeita. Tem o volume e a intensidade do treino, que são altíssimos. O corpo não tem tempo suficiente para se adaptar a essa nova carga. Existem diferenças biomecânicas naturais entre homens e mulheres. Tem a pressão enorme para passar no TAF, o teste de aptidão física. E para fechar, um ponto crucial. Quem já teve uma lesão antes tem um risco muito, mas muito maior de se machucar de novo. Ok, entender as causas é o primeiro passo. É fundamental. Mas e aí, quais são as consequências disso na vida dessas mulheres? E, principalmente, como é que se resolve esse problema?
É isso que os autores do estudo propõem em seguida. E aqui vemos o custo humano por trás dos números. Porque o tempo de recuperação variou, claro, mas o dado que realmente assusta é este. 16% das mulheres que se machucaram simplesmente não tinham melhorado até o final da coleta de dados. Isso mostra que não estamos falando de uma dorzinha aqui e ali, de algo que se resolve rápido. Então, para amarar tudo que foi visto até agora, o problema, uma taxa altíssima de lesões, 46%. A causa, aquela combinação de treino intenso demais, pouca adaptação e outros fatores biomecânicos. E a solução que o estudo aponta é bem direta, focar em prevenção, com programas de treinamento pensados para elas, personalizados e feitos por uma equipe com vários especialistas. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que é a mais importante de todas. Como é que se pode criar um treinamento que realmente fortaleça, que prepare para os desafios da profissão, sem quebrar no processo as próprias pessoas que se voluntariaram para proteger a sociedade?